5, somente o versículo 8. Amém, igreja? Que diz assim, verso 8. Jesus disse-lhe: levanta-te, toma o teu leito e... Verso 8. Jesus disse-lhe: levanta-te, toma o teu leito e... Louvado seja o nome do Senhor. Você pode se sentar nessa noite. Amém? Igreja, eu creio que nós que estamos aqui reunidos já ouvimos muito falar a respeito dessa mensagem, onde vai mostrar um dos milagres de Jesus, a cura deste homem que há 38 anos estava enfermo. E quando foi me feito o convite para estar aqui, o Senhor só confirmou a palavra dele no meu coração, que eu já estava com essa palavra, a qual tem uns dias que eu tenho meditado no Evangelho de João. E a gente sabe que o propósito de João era apresentar Jesus como o Filho de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. E no capítulo 5 a gente vai ver uma história que é contada a respeito de um homem que está há 38 anos. Algumas traduções vai dizer que ele é paralítico. No versículo 1 e o 2 vai dizer que havia uma festa em Jerusalém, onde agora os judeus vão se reunir, e Jesus sobe a esta festa. A gente não sabe que festa é essa que acontecia, mas a gente compreende, devido aos estudos, que todas as vezes que havia uma festa em Jerusalém, todos eram convocados a estar naquele lugar. Louvado seja o nome do Senhor. E agora Jesus sobe a Jerusalém. Só que a partir do verso 3, a gente vai notar que Jesus, a intenção de Jesus é subir para a festa que está acontecendo em Jerusalém. Só que no versículo 3 a gente vai ver que a história vai contar que ali em Jerusalém havia um lugar, louvado seja o nome do Senhor, onde se havia um tanque. E esse tanque, ele era chamado tanque de Betesda. E diz a história que nesse tanque jazia muitos enfermos. Ali havia cegos, havia ali paralíticos, havia ali pessoas coxas, todos os tipos de enfermidades, louvado seja o nome do Senhor, era encontrada ali naquele tanque. Para a gente poder entender melhor, aquele tanque representava um hospital público, louvado seja o nome do Senhor. E a história vai dizer que Jesus, a intenção de quem estava subindo para Jerusalém era para ir para a festa que estava acontecendo. Só que agora Jesus, ele vai mudar o seu percurso e ele vai parar aonde? Nesse tanque. A história vai dizer que ele chega naquele lugar, ele vê que aquele lugar tinha uma multidão que estava ali necessitada. Louvado seja o nome do Senhor, porque vai dizer a história, a Bíblia, que naquele lugar, naquele tanque, havia um boato que de certo tempo, não se sabe quanto tempo, quantos meses, ou se vinha de ano em ano, mas dizia que um certo tempo um anjo, ele descia naquele lugar, ele movimentava as águas daquele lugar, e o primeiro que caísse naquele lugar, ele era curado de qualquer enfermidade que ele estivesse. E agora Jesus está chegando dentro deste lugar. Jesus está chegando dentro deste ambiente. Louvado seja o nome do Senhor. O ambiente esse que é improvável. O ambiente esse que muitos não queriam estar ali, porque ali só havia quem tinha enfermidade. Só que Jesus chega dentro deste ambiente. E eu já quero liberar essa palavra para mim e para a tua vida nessa noite. Que tem cenários que muitos não querem ir, mas Jesus está chegando para mudar a história de alguém que está lá. A Bíblia diz que Jesus vai a esse tanque, louvado seja o nome do Senhor. Um tanque que talvez alguém olhe e diga, não tenho porquê de ir ali, nada me interessa naquele lugar. Não tenho porquê de eu estar ali só tem enfermo, ali só tem gente que não presta, ali só tem gente que não vai
Senhor. Porque todas as vezes que a sociedade, aos olhos da sociedade, dizer que não tem mais jeito, Jesus chega no ambiente para dizer: tem jeito sim. Aleluia. Todas as vezes que diante dos olhos que estão ao nosso derredor estão dizendo: é o fim, acabou, louvado seja o nome do Senhor, Jesus se apresenta para dizer: eu mudo a história, eu mudo a realidade, eu mudo a sentença, eu mudo o decreto, porque eu mudo. E a Bíblia diz que Jesus chega naquele lugar, lugar que ninguém quer ir, louvado seja o nome do Senhor, lugar que ninguém quer pregar, lugar que ninguém quer evangelizar, lugar que ninguém, aleluia, quer botar a capa atária, louvado seja o nome do Senhor. E nos dias de hoje não tem sido diferente. A gente fica brigando por causa de microfone, porque quem canta bonito, quem prega bonito, enquanto lá fora tem vida e esperança, a minha e a tua oração. Louvado seja o nome do Senhor. Aí lá fora ninguém quer brigar. Lá no tanque de Betesda ninguém quer, aleluia, brigar. Só que Jesus chegou no ambiente. E ele chega no ambiente para mudar a história. Quando ele chega no ambiente, ele chega para mudar a sentença. Quando ele chega no ambiente, ele chega para mudar o percurso. E a Bíblia diz que ele chega. E naquele lugar onde estava uma multidão, irmãos, não era um, não era dois, não era três, era uma multidão. E naquele mesmo lugar, louvado seja o nome do Senhor, no verso 5 vai dizer que estava ali um homem. Este homem está há 38 anos enfermo. A enfermidade deste homem é uma paralisia. Ele está paralítico há 38 anos. Irmãos, quando eu olhei para esse versículo e fiquei nesse versículo, aleluia, me chamou muita atenção. Por mais que a gente leia a palavra do Senhor, ela sempre se renova, porque a gente vai ver a história deste homem. Ele está há 38 anos, é mais de 3 décadas paralítico. E a gente consegue entender que o que fez esse homem se encontrar nesse estado foi por conta de algum pecado que ele cometeu. Porque lá no final a gente vai ver o próprio Jesus, quando vai até ele no templo, vai dizer: vai e não peques mais, para que não venha te acontecer algo pior. Então a condição deste homem, o que levou a este homem a se encontrar há 38 anos paralítico, foi por causa de uma consequência do seu pecado. Eu sei que não vai ter muito glória quando a palavra é bem dura, louvado seja o nome do Senhor, mas eu não vim aqui para agradar os teus ouvidos, eu vim aqui para entregar a mensagem do Mestre. E a mensagem nessa noite é: aleluia, o que você tem feito? Louvado seja o nome do Senhor. Se arrependa do teu pecado, porque ainda há esperança. A Bíblia diz que Jesus chega, louvado seja o nome do Senhor, e vê aquele homem há 38 anos. Verso 6 vai dizer: e Jesus, vendo este deitado, e sabendo que estava há muito tempo naquela condição, daquele jeito, 38 anos parado, 38 anos no mesmo lugar, 38 anos nada de diferente acontecendo, 38 anos sem expectativa, sem esperança, 38 anos, creio eu, desacreditado de que algo poderia acontecer, de que algo poderia mudar a sua vida. Só que Jesus chegou na história daquele homem para trazer aquilo que ele estava buscando há 38 anos. A gente não sabe qual é o nome dele, a gente não sabe, aleluia, a descendência que esse homem veio. O que a gente sabe é que há 38 anos ele está passando por uma situação de enfermidade, onde ele não pode se locomover, onde não tem quem possa o ajudar, onde ele vê todo mundo receber um milagre e ele continua ali, parado. E o texto diz, no verso 6, que Jesus, vendo e sabendo,
Ele sabe e Ele vê a nossa dor. Ele sabe e Ele vê a nossa enfermidade. Ele sabe e Ele vê aonde está o problema. Ele sabe e Ele vê, louvado seja o nome do Senhor, o que tem nos causado dor. Nessa noite, Jesus, Ele sabe como você chegou aqui. Nessa noite, Jesus, Ele sabe como se encontra o teu coração. Nessa noite, Jesus, Ele viu, aleluia, mesmo sem força, mesmo querendo parar, como você chegou nesse lugar. Jesus, Ele sabe como se encontra a tua casa. Jesus, Ele sabe, aleluia, como você chegou aqui. Louvado seja o nome do Senhor. E a pergunta que Jesus fez para aquele homem, Ele faz para mim e para você nessa noite: queres explicação? O verso 7 vai dizer que o enfermo vai responder a Jesus: Senhor, não tem homem algum que quando a água é agitada me ponha no tanque, mas enquanto eu vou, desce outro antes de mim. E quando eu li esse verso 7, eu me lembrei no domingo, quando a Ingrid teve a sua oportunidade, ela trouxe sobre o cego de Jericó. E eu fiz uma rápida comparação desse homem para o cego de Jericó com aquilo que a Ingrid tinha lançado no domingo. Algo me chamou a atenção, porque ela veio aqui na sua oportunidade e ela disse que aquele cego, ele era cego e ele estava mendigando na beira do caminho. Só que quando Jesus manda chamar aquele homem e ele se apresenta diante de Jesus, Jesus pergunta para ele: o que queres que eu te faça? E sem pensar uma, duas vezes, aquele homem diz: eu quero ver. E ela falou algo aqui, louvado seja o nome do Senhor, que eu guardei. Ela disse: aquele homem, mesmo sendo cego, mesmo estando mendigar, sabia o que ele queria. E quando a gente compara com esse paralítico, Jesus vai perguntar para ele: queres ficar sã? É bem irônico quando a gente lê esse versículo, louvado seja o nome do Senhor, Jesus dizendo para aquele homem que está acamado, que está deitado, sabendo da situação dele, e pergunta: queres ficar sã? É bem irônica essa pergunta. Só que Jesus sabe, aleluia, como, louvado seja o nome do Senhor, chamar a minha e a tua atenção. A pergunta que Jesus faz é uma pergunta óbvia para quem está na condição que esse homem está, 38 anos paralítico. Só que a resposta desse homem vai chamar a minha atenção, porque ao invés dele falar assim: Senhor, eu quero ser curado, esse homem ele vai dialogar com Jesus dizendo: Senhor, não tem quem possa me ajudar. Senhor, não tem homem algum que possa me colocar no tanque. Senhor, não tem quem possa, aleluia, me estender a mão para que eu consiga receber o milagre, a cura. Porque a gente sabe que quando o anjo descia, movimentava as águas, o primeiro que caía ali, ele era curado de qualquer mal. E esse homem agora está relatando a Jesus que ele não tem quem possa o levar, ele não tem quem possa o ajudar. Louvado seja o nome do Senhor. E diante da resposta desse homem, irmãos, eu fiquei bem, aleluia, atento a esse versículo, porque Jesus está perguntando se alguém o ajudou. Jesus não estava querendo saber o que aconteceu com o passado daquele homem, só que ele está tão preso, aleluia, na sua dor, que ele não consegue entender que quem está diante dele pode curar ele sem ele precisar entrar nas águas. Esse homem está tão preso na sua dor que ele não consegue entender que quem pode, aleluia, fazer por ele estava diante dele. E quantas das vezes Jesus está diante de nós, nos fazendo uma pergunta: queres ficar sã? E a gente começa a dizer: Senhor, mas fulano, mas cicrano, mas bertano, aleluia. Só que eu vim aqui para te dizer: Jesus não quer saber o que aconteceu no teu passado. Jesus está te perguntando nessa noite: queres ficar sã? Aleluia. Queres ficar sã? O que tu queres que eu te faça nessa noite?
enquanto eu vou, vai outro na minha frente. Esse homem, ele está tão preso aos seus sentimentos, aos seus traumas, aquilo que vem acontecendo com ele há 38 anos, que ele não entende. Quantas das vezes ficamos tão presos, louvado seja o nome do Senhor, às nossas dores, irmãos. A gente fica tão preso ao recurso da terra, enquanto o céu está aberto e está dizendo: eu estou diante de você, queres ficar sã? Eu estou diante de você, queres a cura? Eu estou diante de você, quer um milagre? Eu estou diante de você, eu abro a porta. Eu estou diante de você, o que tu queres? Só que a gente fica preso. A gente fica preso àquilo que falaram. A gente fica preso àquilo que disseram. A gente fica preso aos traumas. A gente fica preso, louvado seja o nome do Senhor, às circunstâncias, aos cenários improváveis. Só que eu vim aqui para te dizer que Jesus, ele tem poder para mudar o teu cenário, a tua história, a tua realidade. Não há nada impossível para Ele. Não há nada impossível para o nosso Senhor. E Ele está aqui. Ele está aqui para mudar o nosso quadro. Ele está aqui para mudar a nossa história. Ele está aqui para mudar os anos, aleluia, de trauma que você tem carregado. Ele está aqui para mudar a circunstância, o cenário mais improvável que seja. Ele está aqui. E se Ele está aqui, não perca a oportunidade de dizer para Ele aonde é a sua dor. Não perca a oportunidade de dizer para Ele aonde está doendo. Porque a gente é muito, aleluia, louvado seja o nome do Senhor. A gente tem facilidade de dizer a nossa dor para todo mundo. Mas quando é para Jesus, a gente, aleluia, quer falar: porque fulano não me ajudou, porque fulano não fez, porque fulano não me chamou, porque isso, porque aquilo. E Ele está diante de você para dizer: eu não quero saber do teu passado. Eu estou aqui para mudar a tua história de hoje em diante. Queres ficar sã? Eu não quero saber da realidade que você chegou aqui nessa noite. Ele está dizendo: queres ficar sã? Mas, Senhor, a minha casa está de cabeça para baixo. As coisas não andam, está tudo, aleluia, desmoronando. O processo está doendo. Ele está dizendo: queres ficar sã? Mas, Senhor, essa luta veio, está doendo. Ele está dizendo: queres ficar sã? Ah, Senhor, eu não vou aguentar esse vento. Eu não vou aguentar essa adversidade. Ele está dizendo: queres ficar sã? Tem milagre para você nessa noite. Ele está aqui para fazer. Basta você querer que Ele faça. Porque a gente precisa entender que quando Jesus faz a pergunta para aquele homem: queres ficar sã? É Jesus nos ensinando que Ele só pode operar na minha e na tua vida a partir do momento que a gente permite que Ele venha operar. Não tem como Jesus operar, aleluia, a cura, o milagre, a restauração, a salvação, sem que antes não venhamos permitir que Ele opere. Ele está aqui, Ele está dizendo: eu quero fazer, basta você deixar eu fazer. Eu quero curar, basta você deixar eu curar. Eu quero salvar, basta você deixar eu salvar. Eu quero trabalhar, basta você deixar. A Bíblia vai dizer: louvado seja o nome do Senhor. Em Isaías: louvado seja o nome do Senhor, que operando Ele na minha e na tua vida, irmãos, ninguém pode impedir. O único que pode impedir o milagre das nossas vidas somos nós mesmos. Os únicos que podem impedir o milagre acontecer somos eu e você. Quando Jesus está diante de nós, disposto a nos curar, a gente prefere ficar presa à dor. A gente prefere ficar presa ao rancor. A gente prefere ficar presa à amargura. A gente prefere ficar preso aos ressentimentos. É quando Ele está dizendo: e aí? Queres ficar sã? É quando Ele está dizendo: e aí? Queres ser curada? E aí? Queres a provisão? Louvado seja o nome do Senhor. Então nessa noite, meu querido e minha querida, se permita ser curado por Jesus, porque Ele está na casa, Ele está pronto a nos curar, Ele está pronto a nos tratar.
que Jesus, quando vai ali naquele lugar, ele está disposto a fazer o que precisava ser feito, que era curar aquele homem. Há 38 anos, paralítico, parado. Há 38 anos sem se movimentar, sem poder, aleluia, andar, ir e vir. Há 38 anos sofrendo, padecendo. Louvado seja o nome do Senhor. Há 38 anos talvez vendo alguém crescer, evoluir, alcançar, e ele ali parado. E quantas vezes nós estamos nessa condição? Ai, aleluia, entra ano, sai ano e nada muda. Entra ano, sai ano, nada acontece. Entra ano, sai ano, continuamos da mesma maneira. Louvado seja o nome do Senhor. Só que eu aprendi uma coisa: nada muda se a gente não mudar. Para com essa conversa fiada de que fulano tem que mudar para tu mudar. Muda tu primeiro, porque depois Jesus vai mudar ele ou ela. Porque a obra do Senhor começa por mim, antes de Jesus fazer no meu esposo. A obra do Senhor começa por você, antes dele fazer por teu filho. A obra do Senhor começa por nós, como igreja. Louvado seja o nome do Senhor. Só que a gente fica preso. Só que Jesus nessa noite, ele veio romper com todas as barreiras. Ele veio romper com toda a paralisia. Ele veio romper com todas as sentenças. Ele veio romper, aleluia, na minha e na tua história. E a Bíblia diz, no verso 8, como nós lemos, que Jesus libera a palavra na vida daquele homem e diz: levanta-te, toma o teu leito e anda. Isso aqui é uma ação diante da palavra que Jesus está liberando para a vida daquele homem. Não basta virmos à igreja na terça, na quinta, no domingo, se a gente não estiver disposto a receber da palavra do Senhor e colocar em prática. Porque é muito fácil, louvado seja o nome do Senhor, você vir aqui e falar. Difícil é você fazer, difícil é você ser exemplo. Louvado seja o nome do Senhor. Só que Jesus, aleluia, libera a palavra para a vida daquele homem, dizendo: levanta-te, toma o teu leito e anda. Aleluia, a palavra já foi liberada, meu irmão. A palavra já foi liberada, minha irmã. Basta agora você tomar posse e pôr em prática. Basta agora você tomar posse e fazer o que precisa ser feito. Como eu disse, eu comparei esse homem com o cego de Jericó. Esse homem fica preso à sua vivência. O cego de Jericó não, ele entende, Jesus está no ambiente e eu não vou perder a oportunidade de mudar a minha história. Ei, nessa noite Jesus quer mudar a história. Nessa noite Jesus quer mudar, aleluia, circunstância. Nessa noite Jesus quer mudar. Basta tomarmos posse daquilo que ele tem nos falado. Levanta, toma o teu leito e anda. Levanta, se posiciona para aquilo que eu te chamei. Levanta, vai fazer aquilo que eu coloquei nas tuas mãos. Ah, mas a irmã pode fazer. Não, não é irmã, é você. Ah, mas fulano faz. Não, não é o fulano, é você. Se Deus colocou na tua mão, se Deus te chamou, se Deus, aleluia, te levantou, é porque Ele sabe que você tem condição para fazer. Então levanta, se posiciona, toma o teu leito, louvado seja o nome do Senhor e anda. Porque também não adianta só se levantar. Não adianta só tomar o leito. Precisa andar. Andar fala de movimento. Deus está chamando para a gente viver o movimentar dele nessa noite. Aleluia, eu sei que hoje é o último dia da campanha, Deus que provê. Mas até para Deus prover na minha e na tua vida, a gente tem que se movimentar. Ninguém movimenta semente sentado. A gente levanta, pega o vasinho, pega a pazinha, cava a areia, bota a semente, taca água e espera ela germinar. Então nessa noite, se tu quer ver provisão, se movimenta. Se tu quer ver provisão, faça a tua parte. Se tu quer ver provisão, toma a responsabilidade daquilo que Deus colocou diante de ti. E faz o que precisa ser feito.
cura tem. Agora basta nós querermos ser curados. Basta querermos ser curados. Porque Ele não pode curar se a gente não der a oportunidade dEle nos sarar. Então que nessa noite você seja curado. Que nessa noite você seja tratado, seja moldado. Que nessa noite nós possamos sair daqui tomando posse dessa palavra. O mesmo Jesus que curou no passado, Ele cura hoje, Ele liberta hoje, Ele transforma hoje, Ele opera hoje, Ele salva hoje, Ele muda hoje, porque Ele é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. Ele não muda, Ele não muda. Eu e você que mudamos. Eu e você que mudamos a forma como agimos diante das situações. Eu e você que mudamos diante das circunstâncias. Mas Ele não. Ele pode fazer. Ele pode fazer enquanto estamos aqui. Ele pode visitar. Enquanto estamos aqui, Ele pode curar. Enquanto estamos aqui, Ele pode salvar aquele que está perdido. Aquele que já não tem mais jeito. Ele pode, porque Ele é Deus que faz. Então nessa noite, louvado seja o nome do Senhor. A Bíblia diz que Jesus liberou a palavra, e a palavra nessa noite tem sido liberada sobre a minha e sobre a tua vida. Nessa noite a palavra tem sido liberada sobre a minha e sobre a tua vida. Oh, aleluia! Nessa noite a palavra tem sido liberada na minha e na tua vida. Não importa qual é o diagnóstico, não importa o que disseram, não importa o que o médico falou, não importa qual seja a situação, a condição como você chegou. O que importa é que a palavra foi liberada. A palavra ela foi liberada e ela está trabalhando ao meu e ao teu favor. Então cadê você que recebe essa palavra? Cadê você que recebe essa palavra nessa noite? Tem cura, tem milagre, tem transformação, tem salvação, tem renovo, tem mudança, aleluia, tem algo novo, tem, porque Ele chegou na minha e na tua Betesda. Tem, porque Ele chegou no lugar improvável para mudar a minha e a tua história. Tem, porque Ele chegou, aleluia, para fazer aquilo que ninguém pode fazer. Mas Ele tem todo o poder no céu e na terra para operar milagre na minha e na tua vida. Então recebe nessa noite. Creia nessa noite. Esteja à disposição daquilo que o Senhor já liberou. E faça, irmãos. E quando Ele se apresentar diante de você, perguntar: queres ficar sã? Não pense uma, não pense duas. Não traga os seus problemas dizendo: eu não fui curado por causa disso ou por causa daquilo. Não. Diga para Ele: eu quero, eu preciso, eu necessito. Louvado seja o nome do Senhor. E creia que coisas maiores virão sobre a minha e sobre a tua vida. Louvado seja o nome do Senhor. Porque Jesus, Ele não precisa, aleluia, louvado seja o nome do Senhor, de multidão para operar o milagre dEle. Ele precisa somente que venhamos, creia que Ele pode fazer. Ele só precisa que venhamos crer que Ele tem o poder para fazer, que Ele tem o poder para operar, para mudar. Aleluia, Ele pode fazer o que o homem não pode. Então coloca tudo no altar do Senhor. Entrega tudo nas mãos do Senhor. Porque no final tem milagre. No final, quem te viu caído vai ter que te ver de pé. No final, quem desacreditou vai ter que ver e contemplar o que o Senhor fez. No final, quem disse que não vai ter que ver Jesus dizendo: eu faço, eu mudo, eu opero para dar vitória ao meu povo. E você que crê nessa palavra, levanta a tua mão para o alto, aplauda bem forte o nome do Senhor e glorifica Ele, porque Ele faz na minha e na tua vida, amém? E assim eu chegar na minha oportunidade em nome de Jesus. Tem coisa boa chegando.